Hoje pela manhã eu fiquei pensando, nós tivemos um tempo aqui de oração pela nossa irmã Roseli, a sua família. A Roseli perdeu seu filho de maneira acidental agora em novembro. Eu fiquei pensando como que será, como que vai ser o Natal deles esse ano. Como dizer Feliz Natal quando na verdade nós estamos frustrados? Se puder só baixar um pouquinho o ventilador aqui, por gentileza. Isso. Quando nós estamos frustrados, decepcionados, quando um lugar à mesa vai ter um lugar a menos à mesa no Natal dessa vez. Ou como dizer Feliz Natal quando, por causa talvez do Covid, uma família está desempregada, como fazer uma ceia de Natal? Como dizer Feliz Natal quando, na verdade, uma celebração que é de festa, que é de alegria, que é de paz, mas nosso coração não tem nada disso. Tudo que nós não temos talvez seja alegria. Talvez por coisas que aconteceram na sua vida ao longo do ano. Porque o Natal não é simplesmente um sentimento gostoso lá na barriga, um friozinho, uma sensação gostosa de músicas bonitas. É muito mais do que isso. Mas como será muito mais do que isso? Se talvez estamos vivendo debaixo de frustrações e decepções. Mas talvez, meus irmãos, o Natal faça mais sentido quando estamos passando por momentos como esse. Porque é em momentos tristes que nós podemos descobrir a verdadeira alegria que o Natal traz para nós. Talvez seja nesse momento. Talvez seja exatamente nesse momento. Como termos um espírito natalino diante de quase 2 anos de pandemia, onde muitos perderam emprego, onde muitos perderam familiares. Como dizer Feliz Natal quando nada parece feliz? Obrigado. Quando nada parece feliz. Nós vamos olhar para um texto da Palavra de Deus hoje à noite. É um texto natalino, mas que acontece antes do nascimento de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos meditar dos versos 5 ao 25. Lucas, capítulo 1, versos 5 a 25. E vamos descobrir um casal frustrado, mas que descobriu o verdadeiro sentido e a alegria do Natal. Lucas, capítulo 1, versos 5 a 25. Nós vamos lendo aos poucos, não vamos ler de uma única vez. Vamos conhecendo essa história aos poucos, ok? Eu vou ler primeiramente versos 5 ao verso 7. Mas antes de lermos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, estamos diante da Tua palavra nesse momento e pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos mostre a Tua vontade e nos mostre a verdadeira alegria do Natal, mesmo que estejamos vivendo dias tristes. Nos ajude, Pai, a entendermos a Tua vontade, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para conhecermos ainda mais do que é o verdadeiro Natal. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Lucas capítulo 1, primeiramente versos 5 a 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim o texto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Aqui o texto nos abre um cenário. Antes disso acontecer, antes de Jesus nascer, entre o seu Antigo e o Novo Testamento, existe um período que nós chamamos de
o período de silêncio, que é um período de cerca de 400 anos, onde aconteceu muita coisa, Alexandre o Grande, mas foi um momento onde Deus não levantou um único profeta sequer. Deus não falou com o povo durante 400 anos. 400 anos de silêncio de Deus, sem uma palavra vinda do Senhor. Mas ainda existe um problema ainda maior. O texto diz nos dias de Herodes. Esse Herodes foi um rei que ele reconstruiu, reformou o templo em Jerusalém, mas ele era cruel. Ele era opressivo. Ele ganhou o seu trono porque ele fez um acordo com o Império Romano. Ele, na verdade, nem judeu era. Ele era o que eles chamavam de edomita, que era um inimigo de Israel. Mas ele comprou o seu trono para ser rei e ele oprimia o povo. Ele era um homem cruel, Herodes o Grande. Talvez nesse momento, muitos já haviam se esquecido de Deus, esquecido das suas promessas. Porque muito tempo antes, cerca de 900 anos antes desta história, Deus havia falado para o rei Davi: Davi, eu te prometo que no trono em Jerusalém todos os seus descendentes vão sentar. Sempre haverá um rei da sua descendência, Davi. Mas quando o povo foi levado para o exílio, no final do Antigo Testamento, o trono não tinha mais um rei. Eles voltaram do exílio e continuaram a ser rei. Mas o Senhor nos prometeu um rei justo. Mas talvez nesse momento, eles já tinham se esquecido das promessas de Deus. Faz muito tempo. Deus não fala conosco. Deus não se importa conosco. E os nossos personagens, Zacarias e Isabel, não são os personagens mais felizes do mundo nesse momento. Porque os seus sonhos tinham sido frustrados. Pelo menos ao maior desejo que eles tinham de ter um filho. E naquela época era uma vergonha uma mulher ser estéril, ela não poder ter filhos. Principalmente na cultura judaica, quanto mais filhos, melhor. Principalmente se tiver 7 filhos, que para eles é o número da perfeição. Mas ela era estéril. Diante da sociedade, as pessoas olhavam torto para ela. Olha, lá vem aquela mulher que não pode ter filhos. E para piorar ainda mais a situação, os dois eram velhinhos. O texto termina falando que eles já eram avançados em idade. Os dois velhinhos encerrando uma vida talvez pacata, para muitos uma vida sem graça. Mas interessante a descrição desse casal. O texto nos diz que eles tinham vidas piedosas, vidas justas diante de Deus. Eles amavam a Deus e eles esperavam em Deus. E o texto nos diz, justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Um casal que amava a Deus. Mas ainda assim, Deus não havia respondido à maior oração da vida deles, que era um filho. E agora já estavam avançados em idade. Talvez as orações já tinham diminuído. E embora a dor permanecesse de não ter filhos, há uma sensação de que talvez o jeito é se conformar. Deus não respondeu às nossas orações. A resposta de Deus é não. Um casal frustrado nesse aspecto, que amava o Senhor, temente ao Senhor, mas frustrado. Pelo menos nesse respeito. E esse é o contexto, esse é o pano de fundo, a cortina se abrindo. Um contexto de opressão, um contexto de silêncio, sem profetas. Um casal frustrado, mas que amava muito a Deus. Mas então a história começa a mudar para esse casal, já numa idade avançada. Porque nos versos 8 a 10, acontece algo muito interessante.
diz assim: E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. O que estava acontecendo? Naquela época, existia a tribo de Levi, os levitas, ok? E esse grupo, eles eram os sacerdotes, as pessoas que cuidavam de todos os aspectos da adoração, do templo. Faziam a faxina do templo, faziam sacrifícios, eles que faziam tudo que tinha a ver com adoração, com culto, eram essas pessoas que faziam, os levitas. E Zacarias era um levita, ele era um sacerdote. E como é que acontecia? Lá em 1 Crônicas, nós não vamos ler, mas em 1 Crônicas 24, fala que existia grupos de sacerdotes. O grupo de Abias, o grupo não sei de quem, o grupo não sei de quem. E eles eram divididos, como eram muitos, e o templo era em Jerusalém, eles dividiam em turnos. Por exemplo, o turno de Abias vai trabalhar na 23ª semana e na 50ª semana do ano. E aquele grupo dele ia para Jerusalém, trabalhava durante uma semana ali no templo e voltava. E a vida era assim, porque eram muitos sacerdotes, todos os levitas eram sacerdotes. Só que existia algo muito especial que acontecia. Eu não sei se você se lembra, talvez tenha irmãos aqui que não conheçam, mas o templo em Jerusalém era dividido em 3 partes. Existia o pátio externo, onde ali era feito os sacrifícios. Existia a parte interna, que era dividida em 2 partes. A primeira parte era chamada de lugar santo, que somente os sacerdotes e alguns sacerdotes poderiam entrar. Era um local onde era feito orações, ali naquele local. E no fundo desse templo existia uma cortina, o véu, do teto ao chão. E atrás desse véu, onde era guardado a Arca da Aliança, ali. E nesse local da Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia chamado Dia da Expiação, ou Yom Kippur, ele entrava naquele local para oferecer uma oferta, uma vez ao ano, apenas o sumo sacerdote. Porque ali era um local sagrado que representava a presença de Deus. Mas até nessa primeira parte, o lugar santo, não era qualquer um que entrava. Era somente sacerdotes e selecionados. E o que eles faziam? Cada semana, eles sorteavam um sacerdote daquele turno para entrar naquele lugar e fazer orações pelo povo de Israel. E nesse momento, Zacarias, ele foi selecionado. Ele foi sorteado para oferecer o incenso e as orações dentro do templo, do altar ali. O seu grupo ficaria cuidando do templo, como eu já disse, 2 vezes ao ano, durante uma semana. E provavelmente, esta era a única vez na carreira de Zacarias que ele iria entrar no lugar santo. Porque era muita gente. Talvez uma vez na toda a vida que ele ia entrar naquele lugar seria nesse momento. Era um momento especial. Era um momento que ele levaria o incenso dentro do templo e ele faria orações pelas nações de Israel. Pela primeira vez na sua vida isso aconteceria. Mas algo inesperado acontece. Algo que ninguém esperava acontece nesse momento. Versos 11 ao verso 17. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele,
pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Um anjo apareceu. E é interessante que toda vez que um anjo aparece, o que ele fala? Não temas. Porque muitas vezes a gente romantiza isso. Mas imagina um anjo aparecendo para você, com todo o seu esplendor e toda a sua glória. Talvez o medo de ser, eu vou morrer, Deus vai me matar, eu estou vendo o anjo do Senhor. E o anjo aparece ali para Zacarias e fala, não temas. E é interessante, a sua oração foi ouvida. Mas a pergunta é, qual oração? Qual oração? Porque Zacarias estava naquele local orando pela nação de Israel. Mas ele passou anos orando por um filho. Qual oração o anjo estava falando? Das duas orações. E a resposta que Deus estava dando para Zacarias era muito maior do que ele e a sua esposa pediram a Deus. Eles pediram um filho. Deus enviou um profeta que prepararia o caminho para o Salvador. A resposta fazia parte do plano maior de Deus. A alegria de Zacarias e Isabel é alegria para muitos. O texto fala, será grande diante do Senhor o seu filho Zacarias. Não beberá vinho, nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E é interessante essa ideia de ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Porque a partir de Atos 2, o dia do Pentecoste, nós cremos que uma pessoa que crê em Cristo Jesus, entrega a sua vida, o Espírito Santo passa a habitar nessa vida. Mas até então, no Antigo Testamento, as coisas funcionavam de maneira diferente. O Espírito Santo não habitava numa pessoa de uma maneira definitiva. O Espírito Santo ia habitar numa pessoa para capacitar aquela pessoa de uma maneira especial, para uma missão especial, e depois se retirava. É por isso que Davi orou, não retires de mim, ó Senhor, o teu Espírito, é por causa disso. O Espírito Santo vinha, habitava numa pessoa, o capacitava para uma missão e depois se retirava. Mas olha o que o anjo fala de João Batista. Ele será cheio do Espírito Santo desde a barriga da sua mãe. Ele será controlado pelo Espírito Santo e mais nada. Ele vai ser controlado para realizar fielmente o ministério de Deus. E ele começou a cumprir isso mesmo antes de nascer. Olha em Lucas capítulo 1, verso 41. No mesmo capítulo, no verso 41, diz o seguinte: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, João Batista, lhe estremeceu no ventre, quando Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Parece que João Batista, ainda no ventre da sua mãe, reconheceu Jesus no ventre da mãe dele, no ventre de Maria. Ainda na barriga, ele pulou de alegria, já apontando para Jesus. O texto fala, o anjo diz que esse bebê iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias.
Volte a sua Bíblia um pouquinho. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4. Isso quando fala que ele ia no espírito e poder de Elias, é uma referência aos últimos versículos do último livro do Antigo Testamento, de Malaquias, capítulo 4, versos 4 a 6, diz assim: Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Aqui no contexto de Malaquias capítulo 4, fala que o Messias viria como um juiz. Ele vai revelar quem é quem. Isso no versículos 1 a 3 de Malaquias capítulo 4. É um dia de salvação, mas também um dia de juízo quando o Messias viesse. E era necessário um preparo para encontrá-lo. Como o apóstolo João fala no seu Evangelho capítulo 3, que Jesus veio para trazer salvação, mas também para os que não creem, ele é para a condenação. É juízo. Jesus veio, João capítulo 5 fala, eu vim para julgar. Mas aqueles que creem em mim, não há mais julgamentos, já não há mais condenação. Mas a pergunta é, por que Elias? Elias foi um profeta que sozinho confrontou de uma maneira poderosa a idolatria do povo que havia abandonado a Deus como o único Senhor, lá no livro de 1 Reis. E muitos anos depois do profeta Elias, João Batista, e 400 anos depois dessa profecia de Malaquias, João Batista retomaria o papel de profeta uma última vez para dizer: está na hora, se prepare. Como que ele faria isso? O texto nos responde: converterá muitos israelitas ao Senhor, seu Deus. Ele traz palavras de arrependimento. Ele reconduzirá o coração dos pais aos filhos. Trará reconciliação nos relacionamentos horizontais. Famílias quebradas pelo pecado. E é interessante que Israel nunca transmitiu direito a palavra de um pai para um filho. Israel sempre falhou nisso. Ensinar os filhos a lei do Senhor. E por causa disso, muitas vezes sofreu. Por exemplo, no período dos juízes. O texto fala que esse profeta reconduzirá os rebeldes à prudência dos justos. Relacionamentos verticais. Vidas quebradas pela rebeldia e pela tolice de lutar contra os caminhos de Deus. Para constituir um povo preparado para o Senhor, pronto para receber o Salvador. E a preparação para a vinda do Salvador é através do nascimento de um pregador, João Batista. Um pregador para comunicar a palavra de Deus, para preparar corações para a vinda do Rei. Porque é através da palavra de Deus que corações são convertidos. E é interessante que João Batista, mais para frente, ele entende o seu papel. Ele entende que ele é a voz que clama no deserto, que prepara o caminho, que vai à frente. João Batista entendeu qual era o seu papel. E Deus está levantando um homem, João Batista, para vir antes do Messias, para preparar o povo para receber esse Messias. O Messias está chegando. Preparem-se. Ele logo virá.
Mas voltando para Lucas capítulo 1, nós temos o clímax da nossa história. A reação de Zacarias diante disso que o anjo, estava falando. Versículos 18 a 23 de Lucas capítulo 1. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Zacarias, ele questionou o anjo, o que o anjo falou. Ele fala: como que eu posso ter certeza disso, anjo? Primeiro é que é o anjo falando, né? Mas ele fala: como que eu posso ter certeza disso? Se isso realmente vai acontecer? Essa foi uma pergunta duvidando da verdade do recado. E isso é impossível. A resposta de Gabriel coloca Zacarias no lugar dele. Porque Gabriel fala que ele veio diretamente da presença de Deus com este recado de boas novas. E Zacarias estava duvidando da autoridade e do poder de Deus. E a incredulidade de Zacarias teria uma consequência. Ele ficaria mudo. E é interessante que, aparentemente, não temos como ter certeza, parece que ele também ficou surdo. Porque se você olhar no mesmo capítulo, no verso 62, capítulo 1, verso 62, diz assim, um pouquinho antes, verso 61, disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome, dando nome para um bebê. Verso 62, fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Ou seja, para eles se comunicarem com João Batista, também era através de sinais. Então, provavelmente, ele não escutava também. Porque não era só falar, né? Mas estavam fazendo sinais para ele. E ele ficou assim até que o bebê nascesse, porque no verso 63 fala: então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Aqui João Batista já tinha 8 dias de vida. Mas a pergunta é: que castigo foi esse do anjo? Por que ficar mudo? Por que deixar Zacarias mudo? Mas não é tão difícil de imaginar o porquê. Este bebê era a resposta de décadas de oração. Décadas de oração. Era um motivo de grande alegria. E mais, era um sinal de que o Messias estava chegando. Quando você recebe uma notícia de grande alegria, uma resposta de oração aguardada há anos, que você está esperando por anos, o que você quer fazer? Contar para todo mundo. É só sair contando: olha que Deus respondeu a minha oração. Depois de anos, Deus foi bondoso para comigo. A alegria parece que não está completa até a gente compartilhar com as outras pessoas. Mas Zacarias não iria poder expressar essa alegria
Pelo menos pelos próximos 9 meses. Ele não poderia gritar, vou ser papai! Ele não poderia gritar isso por 9 meses. Imagina, depois de 40 ou 50 anos aguardando, e quando ele foi falar, saiu só gestos. Aqui, há outra lição para nós. O livro de Lucas é um relato, o Evangelho de Lucas é um relato daqueles que foram testemunhas da história de Jesus e que transmitiram a outros. Se você olhar no capítulo 1, verso 2, Lucas diz o seguinte, a partir do verso 1, Lucas 1:1, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas da palavra. E, igualmente, conhece bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Era o testemunho, o Evangelho de Lucas, ele foi perguntando para as pessoas que viram Jesus o que aconteceu. E o livro termina com grande alegria daqueles que presenciaram a ressurreição de Cristo e que receberam a ordem de proclamar o que viram para todas as nações. A alegria de ver a ação de Deus transborda no desejo de compartilhar. Quando Deus age, nós vemos a ação de Deus, o milagre de Deus, nós queremos contar para as pessoas. E o Evangelho de Lucas tem a ver com isso. Mas a incredulidade nos tira esse privilégio. Talvez nós sejamos mudos quanto à nossa fé, porque somos surdos à mensagem de alegria do Evangelho. Nossa fé está se esfriando e nossa alegria está se apagando e o Natal não é mais feliz. Olhe para a palavra, encontre Cristo ali e creia. Testemunhe as boas novas do Natal. Mas nós chegamos ao final da nossa história de hoje. E eu pensei que a história terminaria com Zacarias mudo porque não creu, mas não. A história termina com Isabel. Eu imagino um marido chegando em casa, depois de uma semana, trabalhando em Jerusalém, no templo, e ele volta mudo. Bom, talvez eu acho que é o que toda esposa talvez queria, né? Porque ela podia falar à vontade, contar tudo, e o marido não ia poder falar nada. Ia contar o dia inteiro para ele. Ele nem podia abrir a boca, não ia poder reclamar da comida, ou que ela estava atrasada para o culto. Imagina como seria bom. Mas veja a reação de Isabel diante do agir sobrenatural de Deus. Versículos 24 e 25. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Qual é a conclusão de Isabel? Deus olhou para mim. Deus acabou com a minha vergonha e com a minha humilhação diante dos homens. Sim, Deus olhou para ela com misericórdia. Sim, Deus tirou a humilhação que sofreu durante anos ao não poder dar à luz. Mas Deus fez muito mais do que isso. Porque aqui é só o começo. Não é ainda nem o nascimento de Jesus. Essa vai ser a próxima história aqui da narrativa. É apenas o nascimento daquele que iria à frente anunciando a vinda do Messias.
daquele que vai à frente do rei. E já veja quanta graça, quanta alegria, Deus invadindo o tempo e espaço e revertendo a história de famílias humildes para trazer salvação ao mundo. Grande alegria, porque Deus olhou para nós. Cristo removeu a nossa desgraça. Não é essa a história do Natal? Não é esse o Evangelho? Deus olhou para a humanidade. Deus tirou a nossa desgraça, resultado da nossa rebeldia, do nosso pecado. E é interessante que o Natal está ligado à Páscoa. É o nascimento daquele que viria na cruz para nos livrar da morte eterna, para nos livrar do pecado e da condenação eterna. É a vinda no mundo dessa pessoa. Não precisa abrir, mas é um texto muito conhecido. Mas Isaías 53, versos 3 a 6, diz assim, a respeito de Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A história da salvação é a história da reversão da sorte. Deus entra na história para mudar tudo. E alguns têm entendido isso errado, dizendo: Deus vai curar o câncer. Deus vai dar o filho. Deus vai dar o emprego. A minha história vai ser igual a de Zacarias e Isabel. Deus pode fazer tudo isso. E cremos que Deus pode fazer tudo isso. Mas, meus irmãos, este não é o ponto da história. Deus respondeu o pedido do casal, sim. Mas Deus estava realizando algo muito maior. Deus estava revertendo a história de homens e mulheres perdidos no pecado, condenados, tateando no escuro, na beira do abismo. Ele enviou o mensageiro para fazer uma só coisa: apontar o dedo para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Zacarias entendeu isto. Depois do nascimento de João Batista, ele voltou a falar, como já vimos, e ele cantou. Ele louvou ao Senhor. Nos versos, Lucas 11, versos 67 ao 79, temos o cântico de Zacarias. 67 ao 79 diz assim: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos rodeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos.
para dar ao seu povo o conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A misericórdia de Deus removeu a nossa culpa. Sim, Deus vê a sua solidão. Sim, Ele vê o seu sofrimento. Mas, ainda mais, Ele vê a sua necessidade dele mesmo, do Evangelho, onde Ele olhou para você e ofereceu o próprio Filho para tomar a minha e a sua vergonha sobre Ele na cruz do Calvário. Ele reverteu a história. E Ele quer que a sua vida seja também de apontar para Jesus. Não podemos ser aqueles que apontam, ou melhor, nós podemos ser aqueles que apontam para Jesus, que preparam o caminho para Ele. Nós podemos ser os pais daqueles que vão apontar o caminho para Jesus, ao criar o seu filho aos pés de Cristo Jesus. Para terminarmos, Natal são as boas novas da proclamação. Ele veio, Ele vem, e a esperança dele irrompe nos lugares mais inesperados. E neste Natal, prepare o seu coração. Lembre-se de que Deus olhou para nós. Ele removeu a nossa vergonha em Cristo. Natal é uma época para voltar para Deus. Volte o seu coração para Ele, arrependa-se. Pais e filhos, deixem as brigas e se reconciliem. Deixem os motivos que os têm afastado um dos outros. Os programas de Natal, os projetos, os brinquedos, os presentes, isso tudo não é o principal. Esqueça o seu orgulho. Volte a sua atenção para Cristo. Ele removeu a nossa culpa e vergonha. Volte o seu coração para Ele. Arrependa-se da rebeldia. Pare de lutar contra Deus, contra seus propósitos na sua vida. Renda-se aos caminhos e à vontade do Senhor, através da sua palavra. Seja prudente, avalie a sua vida à luz da justiça e bondade de Jesus. Prepare o seu coração para a grande alegria do Natal. A alegria que reverte a tristeza, a frustração, na alegria e na glória de conhecer a Jesus, de apontar para Jesus. A alegria de um verdadeiro Feliz Natal é que Deus olhou para nós. Vamos orar. Pai amado, obrigado por nos lembrar hoje à noite que a verdadeira alegria do Natal é o que o Senhor olhou para nós e enviou seu Filho para trazer perdão dos nossos pecados, remover a nossa culpa e reverter a nossa história. E que nós possamos de fato nos lembrar disso. Pai, não é simplesmente festas e coisas assim, mas é o Senhor derramando a sua misericórdia, a sua graça sobre o teu povo. É isto que realmente é o Natal. E obrigado, Pai, porque se não fosse isso, estaríamos todos perdidos e condenados. Obrigado, porque o Senhor olhou para nós e tirou a nossa vergonha na cruz de Cristo. Esta é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor?